Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe. E nesse vídeo eu quero te ensinar como ganhar dinheiro contando histórias usando a internet, marketing digital. Calma aí, que não é de uma forma negativa não, tá? Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas, não, essa daí conta muita história, ou seja, levando pro lado da mentira. Não, eu vou te ensinar como você contar histórias e fazer com que isso não só capture a atenção das pessoas, mas te ajude a vender mais o seu produto, o seu serviço, o seu infoproduto. Existem algumas formas de você contar histórias, né? Mas o mais importante é você ter a clareza de que nós, humanos, gostamos de ouvir histórias. Desde pequenos a gente é treinado para ouvir história, né? A gente está o tempo todo ouvindo histórias, seja nos desenhos animados, nos animes, nos mangás, na Bíblia. Então, nossos pais contam histórias, a gente está o tempo todo absorvendo história. Então, o nosso cérebro, ele é treinado para ouvir uma história. Então, quem sabe contar história da forma como o cérebro humano gosta de receber aquilo, consegue capturar a atenção da pessoa que vai ouvir aquela história. E dois, consegue engajar muito mais. E três, se você tem um objetivo de converter isso em alguma ação de venda ou de simplesmente você deixar o like nesse vídeo, né? É um ato de conversão, já deixa aí, hein? Então, depende qual é o seu objetivo de conversão. Então você consegue atrair, engajar e converter muito mais se você sabe como contar histórias. E é por isso que eu falo que eu vou te ensinar como ganhar mais dinheiro contando histórias. E tem diversas formas de você contar uma história, mas tem uma forma básica que basicamente você precisa de 4 elementos. E é isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Quais são esses 4 elementos que você precisa incluir na sua história para que ela seja uma boa história? O primeiro elemento é que toda história precisa de um protagonista. Quando eu, Felipe, conto sobre o Felipe que começou quando ele era porteiro, aos 18 para 19 anos, porteiro, recém-casado, recém-falido, com uma dívida de quase 40 mil reais, morando na casa dos pais. Então, a gente tem um protagonista, né? E o Felipe começou nessa fase a aprender marketing digital lá em 2013. Então, a gente tem um protagonista aqui. E aí, a gente tem um segundo elemento que é importante, que é a intenção. Qual era a intenção? Qual era o objetivo do Felipe, né? Qual era o objetivo do protagonista? Então, o objetivo do Felipe era enriquecer. Talvez nem enriquecer, mas crescer, prosperar de uma forma que ainda não tivesse uma visão de não, vou ficar rico, porque eu estava numa situação muito ruim. Então, enriquecer pudesse estar longe demais da minha situação, mas eu queria sair daquela situação. Então, eu tinha que ter uma intenção. Vamos lá? Protagonista, intenção. E aí a gente tem o quê? O terceiro elemento são os obstáculos. Como assim obstáculos? O Felipe ele tinha diversos obstáculos. Começa que ele não estava começando do zero, ele estava começando de uma situação onde ele era porteiro e ele estava com uma dívida gigantesca e ele estava recém-casado, certo? Então a gente tem aí alguns obstáculos. Mas eu posso incluir um outro obstáculo. Eu tinha um notebook que era dos meus pais que estava todo zoado e estava até sem a tecla N. Então naquele momento eu tinha um notebook onde toda vez que eu ia usar a tecla N para escrever as copies, né, as cartas de venda, os e-mails, eu tinha que abrir o teclado digital e clicar no N, ou eu deixava o N no Ctrl+C, Ctrl+V. E é verdade isso. Isso é um obstáculo. A primeira vez que eu fui para um evento de marketing digital, que eu ganhei o ingresso, porque eu participei de um certo concurso e acabei ganhando aquele ingresso, eu nunca tinha ido para São Paulo sozinho, né? Eu tava com 19 para 20 anos, eu acho, e aí eu nunca tinha ido para São Paulo sozinho, eu só tinha ido antes em excursão escolar. E nisso, eu e minha esposa, a gente fez um esforço para conseguir juntar a grana para bancar o meu hotel, porque eu ganhei um ingresso VIP onde estavam inclusas algumas coisas ali extras, né? Então eu tinha que fazer a grana do hotel e eu morava 1h30 de São Paulo, então não tinha que pegar avião, era mais fácil. Mas para mim foi um grande obstáculo isso, porque eu nunca tinha ido, eu poderia ter travado ali. E eu poderia jogar um monte de obstáculos
que dificultaram minha jornada, mas faziam parte do processo eu passar por esses obstáculos, certo? E aí a gente tem um quarto elemento que é muito poderoso quando a gente consegue personificar esses obstáculos, nem os obstáculos, mas personificar o grande desafio em um inimigo. Porque quando a história possui um inimigo, claro, a gente consegue se conectar mais com o protagonista, a gente consegue entender melhor a história, a gente consegue sentir mais na pele. Porque normalmente as histórias que a gente escuta sempre tem um vilão. E se você consegue contar uma história onde você mostra, deixa mais claro e personifica um vilão, fica bem mais interessante a sua história. Você consegue contá-la melhor e as pessoas vão absorver melhor a sua história. Então, nesse caso, eu posso falar que o vilão da história era a própria mentalidade do Felipe. Então, enquanto eu ficava num conflito, eu me comparava demais com as outras pessoas, eu me sentia incapaz, eu me sentia um impostor. Então eu posso personificar alguns obstáculos internos em um vilão e falar, esse vilão era a mentalidade do Felipe, certo? Então são 4 elementos: o protagonista, a intenção, que é o objetivo da história, os obstáculos e um inimigo, um grande vilão para a história. Quando você consegue contar uma história que tenha esses 4 elementos, você já está contando uma boa história. Existem estratégias mais avançadas que eu utilizo muitas vezes para contar uma história, quando eu quero scriptar uma história e quando eu quero fazer uma história realmente envolvente, mas ali no momento onde eu preciso contar uma história rápida, eu sempre lembro desses 4 elementos e monto a história que eu quero contar baseado nisso. E quando eu falo montar a história, galera, eu não tô falando de você criar uma história do zero, tá? Porque a nossa vida, ela é interessante, só que muitas pessoas, elas não conseguem perceber as coisas interessantes que vão acontecendo. Então o que eu tô te falando é para você visualizar a tua vida e encontrar esses 4 elementos. Porque eu tenho certeza que na sua vida existem esses 4 elementos. Se você tá me vendo aqui e assistindo meus vídeos, você vai conseguir encontrar esses elementos e você poderia contar a história do Felipe para uma outra pessoa com esses 4 elementos. Até te desafio a fazer isso dessa forma. Se você tem dificuldade de contar a sua história para alguém usando esses 4 elementos, comece a assistir alguns vídeos do Felipe aqui, principalmente os meus podcasts, né? O ArcGuyCast, e você vai conseguir montar essa história com esses 4 elementos. E você contar, apresenta o Felipe, apresenta o canal do Felipe. Vai ser legal, hein? Vai me ajudar a crescer o canal. Então, apresenta isso, comece a incluir e perceba que quando você conta uma história que tem esses 4 elementos, protagonista, intenção, obstáculo e um vilão, um inimigo, as pessoas se prendem mais à história. Você fica mais preso a histórias que usam esses 4 elementos. Pare pra pensar. E quando a gente sabe contar uma boa história, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Você consegue atrair mais as pessoas, a atenção delas, você consegue engajar e se conectar melhor com elas e você consegue converter melhor. E aí, gostou? Então faz o seguinte, vou te converter agora. Clica em gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa o seu comentário. Me conta mais sobre você, me conta se você curtiu esse vídeo. Aqui todos os dias eu trago um vídeo novo onde eu quero te ensinar como usar a internet para ganhar dinheiro ajudando pessoas. E quando você conta a sua história, você incentiva, você estimula as pessoas a darem passos adiante na jornada delas de transformação. E é isso que eu quero que a Tribo dos Abundantes, é isso que eu quero que você me ajude a fazer. A gente tem que ganhar dinheiro ajudando pessoas. Beleza? Então usa essa estratégia e comece a ganhar dinheiro contando histórias através da internet, usando marketing digital. Então é isso aí, fica com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.